comunicação violenta e comunicação não violenta. Por que que às vezes falamos a mesma frase e essa frase pode ser interpretada de formas diferentes? O porquê que ocorre isso segundo a psicanálise, segundo o comportamento humano? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Meu nome é Paulo, sou psicanalista, eu trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas em busca de cuidados para o nosso emocional, nosso mental, buscando mais qualidade de vida. O tema de hoje é sobre falar, a maneira de nos comunicar, algo que prejudica demais os nossos relacionamentos, tanto quanto convívio de pessoas, famílias, como também com os nossos cônjuges. E a comunicação é muito importante. Para destacar esse tema, eu vou contar para vocês um pequeno conto em que eu vi há muito tempo, que eu acho que vai trazer um esclarecimento maior sobre o assunto. Para ajudarmos a entender melhor esse tema, eu vou contar para vocês um pequeno conto em que vai trazer mais clareza nesse tema. O conto diz o seguinte: uma vez um rei teve um sonho. Ele sonhou com muitas imagens ruins. Ele viu amigos morrendo, amigos ficando velhos, deformados, morrendo, e ele ficando bem velho, bem enrugado, cabelos brancos e fracos. Ele acordou bem desesperado. Esse rei, então, resolveu chamar um dos sábios conselheiros dele para o aconselhar sobre a interpretação deste sonho. Ele chamou esse sábio e foi logo perguntando a ele: o que significa esse sonho? O que você acha? Como você o interpreta? O sábio olhou para o rei e disse: olha, este sonho quer dizer que o senhor vai sofrer muito a perda das pessoas amigas, vai envelhecer e vai morrer doente. O rei ficou furioso. Como? De jeito nenhum. Sou o rei. Eu não posso permitir que isso aconteça. E você, eu acho que você está interpretando errado. Você falou de uma forma ruim. Você não está conseguindo me explicar direito. Xingou esse sábio e ordenou que desse 10 chibatadas nele como um castigo. E chame o outro sábio, por favor. Foi lá e chamou um outro sábio, um outro senhor, bem tranquilo. E chegando diante o rei fez a mesma pergunta para ele e contou o sonho. O sábio ficou quieto, olhou, sem muita ansiedade, respondeu a ele: Vossa Majestade, esse sonho diz que o senhor é um homem privilegiado. Como assim? O senhor vai viver muitos anos, vai morrer de velhice. E por isso o senhor vai ver todos os seus amigos morrerem antes do senhor. Isso que significa esse sonho? Uma vida longa ao rei. O rei ficou muito satisfeito, muito feliz e deu um saco de ouro para ele. Aí esse sábio estava saindo, e saindo do salão onde o sábio estava e passou essa audiência com o rei, estava lá o outro sábio, ainda murmurando as dores das chibatadas, interceptou ele e perguntou: Ô fulano, me diz uma coisa, o que foi que aconteceu ali dentro? Eu falei exatamente a mesma coisa, que ele vai morrer, vai envelhecer e os amigos vão morrer. Sim, mas até um diamante, se você joga contra uma pessoa, é um ataque. E se você o embrulha de presente e o entrega delicadamente, é um presente. Observaram essa história? Ou como funciona essa história? Nós, muitas das vezes, queremos fazer o bem para alguém, queremos aconselhar alguém, e nós jogamos esse tesouro, esta informação, contra a outra. Isso gera o quê? Um conflito, porque você a machuca. Você jogou o diamante na pessoa. Agora, se você entrega delicadamente, com mais tato, essa pessoa vai receber com mais afeto e compreensão e vai ser grata a você. A comunicação é mais ou menos com essa história. Muitas das vezes nós queremos aconselhar alguém, vamos dizer, por exemplo, um filho, dizer para ele que tal e tal coisa está errada. Mas se você chega para a pessoa falando, isso está errado, você errou, você não está, toda vez que a gente chega apontando, mostrando o erro, de forma explícita e agressiva, a pessoa vai receber de forma agressiva e vai reagir, mesmo que seja um bom conselho. E essa mesma pessoa, quando recebe uma informação
mesmo que ela seja feita de bom grado, mas se ele responde a esta pessoa de forma agressiva também, como por exemplo, apontando erros do outro que o está cobrando, daí começou a discussão e a briga entre as pessoas. Eu vejo acontecer muito entre casais em que um apenas vai colocar uma opinião. E tipo assim, você errou ao colocar a mesa deste jeito. A outra, ao invés de perguntar, mas como você quer que eu coloque a mesa? O que está errado? Ela diz, mas você também não faz nada direito. E aí começou o conflito e a comunicação violenta. Como é que nós consertamos isso? O primeiro ponto é a gente começar a olhar para nós mesmos e perceber como e de que maneira estamos falando com o outro. Muitas das vezes a gente se perde, muitas vezes a gente não consegue perceber que está falando de uma forma muito incisiva, autoritária ou apontando um ponto de vista. Essas causas podem ser desde ansiedade, pessoas atípicas podem manifestar também essa maneira de falar, mas independente da causa primordial, tudo isso dá para ser consertado desde que a pessoa comece a aprender a se olhar. Tem aquelas pessoas que conseguem perceber por si mesmas, né, com autoobservação. Uma técnica muito boa para fazer isso é a técnica da revisão do dia. Como funciona? Você vai dormir, todos os dias antes de dormir, você pode fazer o seu ritual normal antes de dormir, se você tem uma religião específica, pode fazer suas orações, etc, tudo bem. Após, quando for dormir realmente, você se deita e você tenta lembrar o seu dia de trás para frente, observando os pontos críticos desse dia em que você passou. Como assim? Se nesse dia você teve algumas discussões ou chateações nesse dia, você começa a analisar cada história. Olha, agora à noite eu conversei com meu vizinho e ele falou assim assado comigo. Aí você olha a história, mas não olha só o que o seu vizinho falou. Olha o que você falou e o que você fez também. Aí você assiste essa cena. Aí antes disso aconteceu tal coisa. Aí você vai e assiste essa coisa. Ah, antes disso, a gente teve um calorzinho com a minha esposa. Eu conversei com ela e ela falou ríspida comigo. Aí você olha e assiste essa história. Aí antes disso, aí você vai até o começo do seu dia. Tendo este hábito, você consegue fazer uma autoanálise diária. E esta autoanálise, você começa a perceber onde é que é o ponto em que você está errando, onde é que você pode melhorar. Em detalhe, nem sempre é erro. Como assim? Muitas das vezes, o outro em que nós estamos conversando, ela está muito armada, devido a questões de traumas, a situações antigas. Por exemplo, é muito comum uma mulher que já foi traída, um homem que já foi traído, ele ser reativo mediante a qualquer assunto que possa lembrar esta situação. Então, ela vai reagir de forma agressiva toda vez que ela se sentir linkada com essa experiência que essa pessoa viveu. Nós fazemos links o tempo todo. Então, muitas das vezes, você fala uma coisa simples, uma coisa boba para essa pessoa e ela já reage de forma agressiva. Por quê? Porque alguma coisa linkou. Então, nessas observações, você começa a perceber, toda vez que eu toco no assunto tal, toda vez que eu falo tal palavra ou digo tal nome, o fulano ou Beltrano fica mais agressivo, mais emburrado. Quando eu chego na pessoa falando dessa maneira, a pessoa ela fica mais ríspida. Então você começa a se observar e olhar a maneira que vai falar com a pessoa. Isso, gente, não é você se submeter à agressividade do outro. Isso é você conseguir entender como você age e como o outro reage. Para que eu vou falar, por exemplo, um nome específico em que remete a um trauma na pessoa que eu convivo, para fazer ela sofrer e torná-la mais agressiva comigo? É a mesma coisa que colocar a cabeça dentro de um vespeiro, né? Por que eu vou provocar alguém? Eu não posso consertar o trauma do outro, então eu posso evitar esbarrar nesse trauma, se eu tiver acesso a isso. Por isso que a autoanálise, a observação, a gente vai começar a entender o outro que está conosco. Muitas das vezes, a maneira que a gente fala, para nós é tranquilo. Nossa, eu não falei agressivo com você. Falou sim. Para a pessoa, foi agressiva.
para você não. Vamos entender um pouquinho mais como as pessoas reagem, observando um pouco mais nossa rotina e a maneira que a gente se comunica com essas pessoas. Já atendi muitos casos de relacionamento, de casamentos, em que as pessoas brigavam muito. E geralmente eram por questões bobas, sem sentido, a maioria das vezes. Isso era porque, de alguma forma, algum link de agressividade estava sendo desperto um no outro. Aí, toda vez que o outro se manifestava, esse link ele ativava e essa pessoa reagia de forma mais agressiva. Quando começou a entender um ao outro e um começou a respeitar e a não pisar aonde machuca o outro, começou a melhorar a comunicação. Dessa forma, com o tempo, o casal começa a ficar mais seguro um com o outro e certos links começam a não fazer mais sentido para eles, porque começa a entender o jeito de cada um. Bom, a comunicação violenta, a maneira de falar, é um assunto muito amplo. Eu posso trazer pedaços mais específicos, situações em outros vídeos para vocês aqui. Então deixa aí seu comentário, quiser colocar uma situação específica que eu analise e coloque para vocês, seria interessante. Aí eu posso trazer em outros vídeos para vocês também. De antemão, vou preparar outros assuntos mais para frente e deixem aí seus comentários. Cliquem no joinha para divulgar esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.